Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas fiscais. Estamos aqui com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando vai fazer uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Vamos dar início hoje à última da sequência de coletivas de imprensa para divulgar as estatísticas econômicas oficiais produzidas pelo Banco Central, hoje com a divulgação das estatísticas fiscais referentes ao mês de maio, né? Antes de começar, eu gostaria de reiterar, mais uma vez, meus comentários feitos nas duas últimas coletivas de imprensa sobre os riscos para a sociedade derivados do verdadeiro desmonte que o Banco Central vem sofrendo nos últimos anos, né? Ontem, este tema foi abordado pelo presidente Roberto e pelo diretor Diogo durante a coletiva de divulgação do relatório trimestral de inflação do Banco Central, e tanto o presidente quanto o diretor, eles se somaram aos outros diretores, chefes de departamento, colegas servidores e entidades representativas dos funcionários do Banco Central. Todos temos sido unânimes em enfatizar esses riscos. Dentro do Banco Central e junto com as carreiras de Estado, em relação a carreiras de Estado equivalentes do Serviço Público Federal, há uma crescente e inaceitável assimetria remuneratória. Esse tratamento ele é desigual e injusto e precisa ser corrigido o mais rápido possível. Repito também que o Banco Central está no limite da sua capacidade de entregas para a sociedade, e esse risco afeta não apenas as novas entregas, os novos projetos que o Banco Central tem, que poderão ser adiados ou eventualmente até descontinuados, mas esse risco afeta também a manutenção com qualidade das atuais entregas que o Banco Central já faz para a sociedade, entre elas, né, aqui é da minha área, as estatísticas econômicas. Assim, eu peço às autoridades que olhem com bastante atenção para os riscos que o desmonte do Banco Central vem causando e ajam prontamente para a correção das assimetrias remuneratórias, que continuam a crescer, e se não for feito nada, tem previsão de crescer mais ainda no ano que vem, e também para a recomposição dos quadros do Banco Central. Dito isso, vamos então passar à divulgação das estatísticas, né? O setor público consolidado teve um déficit primário no mês de maio de 50,2 bilhões de reais, e esse déficit se compara com um déficit de 33 bilhões de reais em maio de 2022. Então, com essa comparação, o déficit passando de 33 para 50,2 bilhões, utilizando os seus valores nominais, houve um aumento de 52,1% no déficit primário do setor público consolidado nesta comparação interanual. O déficit primário desse mês de maio foi o segundo pior para meses de maio na série histórica do Banco Central, iniciada em dezembro de 2001. Nós, em geral, fazemos essa comparação com os mesmos meses de cada ano, porque as estatísticas fiscais têm uma sazonalidade muito bem caracterizada. Então, o mais aconselhável é fazer a comparação de um determinado mês com os mesmos meses dos anos anteriores. Nesta comparação, então, o resultado, o déficit primário de maio de 2023, de 50,2 bilhões, é o segundo pior da série histórica, ficando apenas atrás do resultado de maio de 2020, onde houve um déficit de 131 bilhões de reais, mas vocês lembram, em maio de 2020, era o período, o auge inicial da pandemia, e todas as medidas econômicas tomadas para combater os efeitos da pandemia se revelaram nesse déficit daquele momento, não? Quando nós olhamos o resultado do setor público consolidado num período mais largo de tempo, que é o valor acumulado no ano, os 5 primeiros meses do ano, de janeiro a maio, o setor público permanece superavitário, registrando um superávit primário de 28,5 bilhões de reais, mas esse resultado representa uma redução de 75,3% quando comparado ao resultado de janeiro a maio de 2022.
quando nós olhamos o resultado de janeiro a maio de 2022, o superávit atingiu 115,5 bilhões e se reduziu agora para 28,5 bilhões. Não? A comparação para um período maior, o período anual, né, os últimos 12 meses até maio, também mantém o superávit do setor público consolidado, neste caso em 39 bilhões de reais, o que equivale a 0,38% do PIB. E aqui, quando a gente compara com os 12 meses acumulados até abril, ou seja, até o mês anterior, houve uma redução de 0,17 ponto percentual do PIB. Então, por todas essas métricas, né, tem uma redução, né, do superávit primário do setor público consolidado. E se nós olharmos a evolução do resultado em 12 meses, se olharmos mês a mês, a gente vai constatar que essa foi a 10ª redução mensal consecutiva do resultado primário do setor público consolidado acumulado em 12 meses, chegando assim, esses 39 bilhões de maio, ao menor resultado primário desde novembro de 2021. Em novembro de 2021, né, o resultado primário estava sendo construído, estava crescendo, e na época ele era de 12,8 bilhões de reais. Bom, isso acho que resume o resultado do governo, do setor público consolidado, e a gente passa agora para analisar as duas principais esferas desse resultado, que é o governo central de um lado e os governos regionais do outro, né? Então, no governo central, houve um déficit no mês de maio de 43,2 bilhões de reais, e esse déficit teve um pequeno aumento apenas em relação ao déficit de maio de 2022, que foi de 40 bilhões. Então, na esfera do governo central exclusivamente, o déficit cresceu 7,9%, passando de 40 para 43,2 bilhões. Ou seja, não é o aumento no déficit do governo central que explica fundamentalmente o aumento no déficit primário do setor público consolidado, né? A gente viu que o déficit do setor público consolidado aumentou 17 bilhões e aqui no governo central um pouco mais de 3 apenas. Logo, quando a gente analisar o resultado do governo regional, isso vai ficar mais evidente, né? A contribuição maior que eles tiveram para o aumento do déficit. Para explicar esse resultado do governo central, é fundamental olhar a evolução das suas receitas e despesas. Isso é a própria definição, né, de déficit primário. O déficit primário é uma forma de ver o déficit primário, é o balanceamento entre receitas e despesas, né? Receitas acima de despesas implicam superávit, despesas acima de receitas implicam um déficit. Isso é a metodologia de apuração do resultado primário feita pela Secretaria do Tesouro Nacional, que nós chamamos de apuração acima da linha. Aqui no Banco Central, a gente vê a variação da dívida líquida e, a partir daí, consegue chegar ao resultado primário, que é a chamada variação, metodologia abaixo da linha. Ambas são comparáveis, mas para olhar e explicar esse balanceamento de receitas e despesas, nós utilizamos os números do Tesouro Nacional, que eles já divulgaram ontem. Então, em termos reais, comparando maio de 22 com maio de 23, a receita líquida aumentou 14,3%, enquanto a despesa líquida aumentou 13,3%. A receita líquida cresceu mais em termos percentuais. Mas como houve um déficit, né, as despesas são maiores, esse percentual, os valores absolutos do crescimento da despesa foram maiores, né? Então, a despesa cresceu na faixa de 22 bilhões de reais e a receita um pouco mais do que 18. Então, esse crescimento maior na despesa é, pelo próprio conceito, né, a razão do aumento no déficit primário do governo central agora no mês de maio. Quando a gente passa para o resultado acumulado nos últimos 5 meses que compõem o ano até agora, de janeiro a maio, o governo central teve um superávit de 4,2 bilhões. Esse superávit é aproximadamente 1/10 do que foi o superávit de janeiro a maio de 2022, né? De janeiro a maio de 2022, o governo central registrou um superávit de 40,1 bilhões, né? Então, acho que eu confundi superávit com déficit, vou repetir aqui. O governo
Central teve um superávit de 40,1 bilhões de reais em janeiro a maio de 2022, e no mesmo período de janeiro a maio de 2023, esse superávit se reduziu praticamente para um décimo, né, do que foi no ano anterior, para 4,2 bilhões. Isso é uma redução de 89,6%. Nesse caso aqui, também olhando os dados do Tesouro Nacional, do balanceamento entre receitas e despesas, a receita líquida em termos reais permaneceu praticamente estável, né? Teve uma ligeira redução de 0,2%, uma estabilidade em termos econômicos, enquanto a despesa total aumentou 5,1%, ou seja, um crescimento da despesa acima do da receita provocou uma redução, né, do superávit primário. Nos últimos 12 meses, o governo central também registrou superávit, 19 bilhões, 0,19% do PIB, com uma estabilidade, uma ligeira redução em relação aos 12 meses acumulados até abril, uma redução de 0,03% do PIB. Esse resultado está em declínio desde o começo do ano. Essa foi a quarta redução consecutiva do superávit primário do governo central acumulado em 12 meses, e esse é o menor resultado desde maio de 2022. Lá em maio de 2022, o superávit havia sido de 15,7 bilhões. Por fim, completando essa avaliação sobre os fluxos fiscais, né, do período, vamos olhar o resultado dos governos regionais. Como eu já mencionei, a maior mudança de resultado neste mês aconteceu nos governos regionais, que tiveram um superávit primário de 7,3 bilhões de reais em maio de 2022, e este superávit se transformou em maio de 2023 num déficit de 6,8 bilhões, ou seja, houve uma redução do resultado primário, ou uma piora, de 14,1 bilhões, e essa foi a principal, foi nessa esfera do governo que se encontra a principal explicação da redução do resultado primário do setor público como um todo. Para analisar esses resultados, nós tivemos uma redução nas transferências ordinárias da União para estados e municípios. Elas se reduziram em termos reais, na comparação de maio de 23 contra maio de 22, 21,6%. Mas aí, uma redução dessa magnitude, a gente tem que ir atrás dos resultados, e a gente vai ver que a causa dessa redução era uma base de comparação bastante elevada devido a um evento muito específico. Em maio de 2022, né, com valores corrigidos, houve uma transferência de recursos de um bônus de assinatura de cessão onerosa de petróleo, que ocorreu lá em maio de 22, que em valores corrigidos chega a 8 bilhões de reais. Então é isso, teve uma transferência muito grande no ano passado, em maio do ano passado, que não se repetiu esse ano, um evento específico, que ajudou a explicar o maior resultado no ano passado, e que agora não aconteceu, por isso essa redução. Só para fazer dar a magnitude dos números, né? Este valor corrigido é 8 bilhões de reais, né? Em valores nominais, 7 alguma coisa, exatamente o valor do superávit primário lá de maio de 22 dos governos regionais. Então, se pode, em valores aproximados, dizer que sem esse evento você teria uma estabilidade no resultado primário de maio de 2022 dos governos regionais, e nessa comparação teria sim também havido uma piora, mas não nessa magnitude. Olhando fluxos de receitas comparáveis, por exemplo, o ICMS teve uma redução em termos reais de 12% na comparação também de maio contra maio. E aí vocês sabem da história da redução de alíquota do ICMS e tudo mais. Quando a gente olha os governos regionais de janeiro a maio, né, deste ano, comparado com o mês anterior, com o ano anterior, os governos regionais tiveram superávit também, agora em 2023, de 26,2 bilhões. Também aqui uma redução, né, do superávit em relação aos 69,6 bilhões de janeiro a maio de 2022, uma redução de por volta de 62%. Nesse caso, né, também se reduziram tanto as transferências
quanto a arrecadação de ICMS, né? A gente tem um levantamento melhor das fontes de receitas dos estados e municípios, mas não tem o mesmo levantamento, as mesmas estatísticas consolidadas para as despesas, então a análise aqui fica mais limitada só para esse lado das receitas caíram. Nos últimos 12 meses, os governos regionais tiveram um superávit de 21,5 bilhões de reais, o que equivale a 0,21% do PIB, e esse valor teve uma redução de 0,14% do PIB em relação a abril. Também foi, esse ano a gente vem vendo resultados acumulados em 12 meses menores dos governos regionais, essa foi a quarta redução consecutiva, e esse foi o menor resultado desde julho de 2020. Em julho de 2020, o superávit dos governos regionais atingiu 16,1 bilhões de reais. Tendo mostrado os fluxos do resultado primário, a gente pode passar agora para os juros nominais. Os juros nominais são aqueles juros incidentes sobre a dívida líquida do setor público, e eles são, por um lado, apropriados por competência, então não são necessariamente juros efetivamente pagos ou recebidos, mas são apropriados por competência diariamente sobre os estoques, tanto dos passivos da dívida pública quanto dos ativos da dívida pública. Então, dessa forma, são juros líquidos. Se vocês olharem as informações da tabela 1, vocês vão ver que na comparação entre maio de 2022 e maio de 2023, os juros dobraram, passaram de 33 bilhões para 69,1 bilhões, um aumento de 109,4%. Como a gente vem sempre mencionando, toda vez que houver uma variação dessa magnitude, seja para aumento no juros, seja para redução, a gente deve buscar ver qual foi o impacto dos resultados dos swaps, das operações de swaps do Banco Central nesses juros, porque a ideia de apropriar juros sobre a dívida líquida por competência é que eles tenham uma trajetória mais estável. Tenham uma tendência, é claro, mas com uma trajetória mais estável. E nesse caso, de fato, foi isso que aconteceu. Os swaps sobre a dívida, impactam os juros. Quando o Banco Central tem um ganho com swaps, ele equivale a uma receita de juros. Quando o Banco Central tem uma perda com swap, ele equivale a uma despesa de juros. Ou seja, num caso, nas receitas, eles reduzem os juros líquidos, no outro caso, nas despesas, eles aumentam os juros líquidos. Então, em maio de 2022, teve um ganho de swap de 26,7 bilhões para o Banco Central. Isso fez com que a conta de juros, que está na tabela 1, se reduzisse. E agora, em maio de 2023, houve uma perda de 3 bilhões, que fez com que a conta aumentasse. Então, essa flutuação dos swaps, essa diferença de quase 30 bilhões no resultado dos swaps de um mês para o outro, de maio de 22 para maio de 23, explica grande parte desse aumento, dos juros terem quase dobrado. Se nós, para um exercício contrafactual, excluíssemos os swaps tanto de maio de 22 quanto de maio de 23, continuaria havendo essa piora, é claro. Em vez dos swaps terem, portanto, aumentado 36, dos juros, desculpe, ter aumentado 36,1 bilhões, eles teriam aumentado 6,4 bilhões. E em termos percentuais, aqueles 109,4% se tornam 10,7%. Então, essa digamos assim, excluindo os swaps, o aumento é observado na conta de juros em função, tanto do aumento do estoque da dívida líquida, quanto do aumento da Selic, na comparação de maio de 23 contra maio de 22, que é o principal indexador da dívida pública e para fins de seus juros. Nesse mesmo período, o IPCA se reduziu, então isso ajuda a reduzir a conta de juros. Quando nós passamos para o resultado dos juros acumulados nos últimos 5 meses, os juros acumulados no ano, que estão na tabela 2, a gente também tem um crescimento. Eles passam de 187,5 bilhões de janeiro a maio de 22 para 296,6 bilhões agora em janeiro a maio de 23. Então, isso é um aumento de 109 bilhões na conta de juros. E também, se nós excluirmos os swaps, tanto de um lado quanto do outro, do ano passado e deste ano, essa
esse aumento dos juros é bem menor. Ele se reduz de 109 para 31 bilhões. Isso porque houve um ganho de juros mais expressivo no ano passado, 111,9 bilhões, que, como eu disse, equivale a uma receita de juros e ajuda a diminuir os juros líquidos. E o ganho com swap de janeiro a maio deste ano foi bem menor, foram de 34,4 bilhões de reais. Então, dessa forma, a evolução dos juros mantém-se na trajetória de elevação, mas ela é mais atenuada do que os números que estão na tabela 2 mostram quando a gente faz esse exercício contrafactual e isola o impacto dos swaps. Também aqui nesse caso, temos o aumento da dívida líquida, o aumento da taxa Selic, que são parcialmente contrabalançados com a redução do IPCA. Completando a análise dos juros, nos últimos 12 meses, os juros nominais apropriados sobre a dívida líquida do setor público consolidado atingiram 695,6 bilhões de reais, o que equivale a 6,77% do PIB. Com isso, considerando o resultado nominal, considerando o resultado primário, que vem se reduzindo, e esse aumento na conta de juros, o déficit nominal do país, que é exatamente considerando o resultado primário mais os juros nominais, o déficit nominal acumulado nos últimos 12 meses atingiu 6,4% do PIB, o que é um aumento de 0,49 ponto percentual do PIB em relação ao mês anterior. Bom, com isso, nós concluímos, né, a primeira parte dessa coletiva, que é exatamente a apresentação dos fluxos fiscais do período, e vamos agora, rapidamente, antes das perguntas de vocês, falar da dívida líquida e da dívida bruta. A dívida líquida, que é o conceito de dívida pública mais abrangente, que inclui não só todos os elementos constantes do setor público, mas também considera os seus ativos e passivos, ou seja, tem uma visão mais completa da situação fiscal do setor público. A dívida líquida atingiu 57,8% do PIB em maio, com um crescimento de 0,8 ponto percentual do PIB. Com esse resultado, a dívida líquida encerrou o mês de maio no seu maior percentual em relação ao PIB desde julho de 2021. Lá em julho de 2021, era 58,1% do PIB. Quando a gente passa para a dívida bruta, que a dívida bruta, né, como o próprio nome já está dizendo, considera apenas os passivos de dívida, não considera nenhum ativo, ela é, portanto, mais elevada. A dívida bruta é do governo geral, ou seja, é uma esfera de governo mais reduzida do que o setor público. Então, a dívida bruta do governo geral atingiu em maio 73,6% do PIB e também aumentou no mês, 0,7%. Né? Esse resultado é o maior desde novembro de 2022, 7 meses atrás, quando a dívida bruta estava em 74,2% do PIB. Com isso, eu encerro os pontos que eu tinha preparado aqui para trazer para essa coletiva de imprensa, devolvo a palavra para a Ivone para organizar as perguntas, né, que vocês possam ter. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Nós vamos abrir agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta a fazer, eu peço, por gentileza, que acione a mãozinha aqui, que eu abro o microfone. Importante que, assim que eu abrir o microfone, vai aparecer um pop-up aí para vocês, e vocês têm que aceitar para conseguir falar ou fazer a pergunta. Estou aguardando aqui, Fernando, por enquanto não vejo nenhuma pergunta. Vamos aguardar um minutinho. Ok, perfeito. Às vezes já aconteceu de ter algum problema de sinal, eles mandam pergunta por WhatsApp ou outra coisa. Estamos à vontade. Exatamente. Estou checando aqui todas as mensagens. Lembrando, só acionar a mãozinha que eu abro o microfone. Bom, Fernando, parece que não temos dúvidas nem perguntas. Você tem algo a acrescentar? Não, é só dizer que, como sempre, né, os jornalistas já sabem, a assessoria de imprensa do Banco Central está à disposição de vocês. Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento posterior, é só entrar em contato com a ZIMP e elas nos remetem a pergunta e a gente responde no período mais rápido possível.
agradecer a participação de vocês nessas 3 coletivas ao longo dessa semana. Desejar uma boa sexta-feira a todos e um bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigada. Ótimo final de semana para todos.